Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos a mais um treino de autores que caem em concursos públicos para professores. Este treino de hoje foi feito especificamente conforme a bibliografia do concurso de Santana de Parnaíba. Porém, ele serve para vários concursos que caem os mesmos autores, tá? Então, dá para treinar para outros concursos também. Mas foi feito mediante o cronograma de Santana de Parnaíba. Vamos ver aqui o cronograma? Vejam. Então, conforme o edital de Santana de Parnaíba, nós temos Perrenot, 2 obras de Perrenot, Moreira, Hoffmann, Carvalho, Cortella, Paulo Freire, Latarle, Morin, Rios, Sacristã, Saviani, Teixeira, o Anísio Teixeira, né? Gropa, Emília Ferreiro, Délia Lerner, Isabel Solé, Ana Teberoski, com a Teresa Colomer, a Thelma Reis, outro de Délia Lerner, o Lino Macedo, Jussara Hoffmann, também muito conhecido em concurso público. Nós temos a Ana Mai Barbosa, né? Barreto, Candal, Helena, Isabel Galvão, outra da Jussara Hoffmann, Camille e Zimmermann, tá? Então são autores que caem para adjunto, para PEB 1, tá? Vamos lá? Iniciando aí os treinos. Conforme eu vou treinando cada questão, vou relembrando os autores, né? Então, fazendo um remember aí dos autores, né? Para vocês poderem associar com as questões. Vamos lá, iniciando aí. Primeira questão. Acerca da análise sobre a escola pública feita por Anísio Teixeira, que está na bibliografia, na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, em A Escola Pública Universal e Gratuita, marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F, né, para falsa. V para afirmativa. Ok. Vamos lá. Vamos iniciar aí. Primeira questão. Vamos lá. Com a chegada da democracia e a consciência da emancipação política atingida pelo povo brasileiro, deve-se repensar os problemas de organização, entre eles o da educação. O Anísio Teixeira é muito famoso, né? E ele é um dos que mais focou na escola pública para todos, tá? Tanto que falava antigamente ginásio, né? Colegial. Então, desde aquela época, ele bate na tecla de uma qualidade de educação, de uma escola pública gratuita e de qualidade para todos, né? O atendimento para todos. Então, ele sempre bateu nessa tecla. E que o local de transformação, a educação tem esse local de transformação de vidas, né? Transformações de vidas aí. Ok? Então, ele sempre focou muito, sempre privilegiou os professores, enfim. Vamos ver aí. Vou repetir. Com a chegada da democracia e a consciência da emancipação política atingida pelo povo brasileiro, deve-se repensar os problemas de organização, entre eles o de educação. Está correto. Ele sempre falou que a educação, a própria lei já dizia, direito de todos. Né? Então, democracia é o direito de todos ter educação, ok? E ele falava que precisava repensar melhor em tudo que envolvesse educação. Então, é verdadeiro aí a primeira, tá? Aí, o que vocês fazem? O que na primeira não tiver verdadeiro, está eliminado. Por exemplo, a letra C começou com falso, está eliminado. A letra E começou com falso, está eliminada. Então, A continua, B continua e D continua, ok? Vamos para a próxima. Deve-se reestabelecer o verdadeiro conceito de educação. Isso é fala do Anísio Teixeira, né? Qual o real conceito da educação? Então, restabelecer, relembrar qual a verdadeiro objetivo, conceito de educação. É verdadeiro, é fala dele, tá? Terceiro,
Uma das sugestões apresentadas para o fortalecimento de algumas tendências e correção de outras da expansão educacional é a padronização das escolas, independente das suas condições locais. Falso, palavra negativa, padronização, tá? Padronização independente, então palavra negativa, tá? Próxima. Ah, não, peraí. Então, a terceira é falsa, então a letra A já está descartada, continua a B e continua a D, tá? Próxima, a escola primária é o fundamento, a base da educação de toda a nação. Verdadeiro. Continua B, continua D. O Anísio Teixeira falava que tudo começa na escola primária. Antigamente a gente falava escola primária e escola secundária, tá bom? Então, está correto. Então, continua B, continua D. Vamos lá, o que vai definir é essa última. A escola primária, visando a formação de hábitos de trabalho, de convivência social, de reflexão intelectual, de gosto e de consciência, deve e precisa ser de tempo parcial, para que as atividades não fiquem extensas. Vamos lá. Primeiro que tem alguns erros aí. É falsa, tá? É falsa. Primeiro que quando fala de escola primária, não envolve mundo do trabalho. Estamos falando de escola primária. Segundo, que ele sempre foi a favor de aumentar o tempo da escola, tá? Então, ele não concordava com o tempo parcial, e sim com o tempo integral. Fazer com que as crianças fiquem mais tempo na escola, tá? Então, por isso que é falsa. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, tá? Tem 3 verdadeiras e 2 falsas. A alternativa correta, D de dado, ok? D de dado. Próxima. Questão 2. O sociólogo suíço Perrenot é um dos novos autores mais lidos no Brasil. O Perrenot é muito conhecido, em concurso público principalmente. Com 9 títulos publicados em português, vendeu nos últimos 3 anos mais de 80 mil exemplares. O principal motivo do sucesso é o fato dele discorrer de forma clara e explicativa sobre temas complexos e atuais, como formação, avaliação, pedagogia diferenciada e principalmente o desenvolvimento de competências. Então, assim, o Perrenot é um dos autores que abrangem sobre competência, tá? O que é a competência? Saber fazer. Isso é competência, saber fazer bem, tá? Aquilo que você pega para fazer o melhor, fazer bem, tá bom? Tem outros autores que falam de competências, mas o Perrenot é um dos que focam mais. Sobre os novos conceitos trazidos por Perrenot, é correto afirmar que é de sua autoria. Então, vamos ver aí, tudo é pensamento de autores, tá? Mas qual que é focado no Perrenot? Porque o Perrenot, ele fala sobre competência, formação, avaliação, pedagogia, mas o que é a fala, o pensamento do Perrenot aí no caso, tá? Na questão 2. Vamos ver? A. É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. B. Competência e educação é mobilizar um conjunto de saberes para solucionar com eficácia uma série de situações. C. Um plano curricular precisa satisfazer de forma articulada todos os níveis de funcionamento de uma escola. D. O melhor jeito de organizar o currículo escolar é por projetos didáticos. E. A educação tem de servir a um projeto da sociedade como um todo. Então, veja, todas essas alternativas, de certa forma, elas são positivas. Por quê? Elas são pensamentos de autores, tanto é que são citações de autores que está entre aspas a frase, tá? Mas qual delas se refere a Perrenot?
O Perrenot é de competência, então é a letra B. Competência e educação é mobilizar um conjunto de saberes para solucionar com eficácia uma série de situações. Então é B de bola, tá? B de bola aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não dá. B de bola. Não saiu cortado esse daqui, mas dá para fazer. Tá. 3. Mário Sérgio Cortella também, todos os autores que eu estou falando estão na bibliografia. Sua obra A Escola e o Conhecimento afirma que no fracasso escolar, que ele chama de pedagocídio, há usualmente causas extraescolares que são reais e importantes, como precárias condições econômicas e sociais da população, formação histórica colonizada, poderes públicos irresponsáveis ou atrelados aos interesses de uma elite predatória e outras. Então, tudo, daqui a pouco eu explico. Entretanto, as causas extraescolares não são as únicas, pois existem causas intraescolares, ou seja, dentro da escola. Se desejarmos explorar os espaços nos quais nossa autonomia relativa rejeite concretamente a manutenção de uma realidade injusta, deveremos considerar também que... Então, o Cortella, nessa obra, quando ele fala de pedagocídio, significa que estamos, no geral, suicidando a pedagogia. Por quê? Porque muitos estão levando a pedagogia para o fracasso escolar. E a pedagogia, a educação não pode acabar, tá? Então, ele fala a respeito desse pedagocídio, que seria o suicídio da pedagogia. Através do quê? Do fracasso escolar, tá? Então, precisa mudar essa mentalidade, porque esse fracasso escolar pode acontecer fora da escola, extraescolar, como pode ser levado também para dentro da escola, intraescolar, tá bom? Então, vamos verificar aí a respeito do pensamento dele, tá bom? Vamos lá. A. O aluno... Aí a gente vai ver palavras negativas e positivas, tá? A. O aluno, com suas atitudes de desorganização e desrespeito aos professores e aos pais ou responsáveis, acaba se tornando o causador do próprio fracasso escolar e insucesso na vida. Não é esse o pensamento do Cortella. Ele não culpa, ele não joga a culpa de todo o fracasso escolar no aluno. Ele fala de um conjunto de situações que levam ao fracasso, tá? Então, ele não culpa o aluno, e a letra A está culpando diretamente ao aluno. B. A grande responsável pela precária aprendizagem dos alunos é a progressão continuada, pois os estudantes são promovidos para os anos seguintes sem que dominem os conteúdos básicos do ano que cursam. Também não é o pensamento. Primeiro, que progressão continuada é algo positivo, tanto na legislação quanto para os autores. Por quê? Entende-se que é uma continuidade de estudos e não uma reprovação ou aprovação automática, tá? Então, a progressão continuada é algo positivo e na alternativa aí está como se fosse algo negativo. Não é o pensamento do Cortella algo negativo, a progressão continuada, ok? C. Precisamos nos debruçar sobre as causas intraescolares, ou seja, dentro da escola, daquele fracasso, entre as quais se incluem o uso não reflexivo e acrítico dos livros didáticos e a seleção de conteúdos excessivamente abstratos que não se integram. Até então, essa é a alternativa correta. Por quê? No pensamento do Cortella, ele fala que devemos verificar o porquê do fracasso dentro da escola. Uma das coisas que ele acredita pela pesquisa, nesse fracasso, é a escolha de livros didáticos, que não tem uma reflexão para a escolha do livro, não tem criticidade para escolher o livro. Então, os professores devem ser reflexivos e críticos, e aqui está não reflexivo, não. Então,
Os professores, eles devem ser reflexivos, críticos para a escolha do livro, tá? E selecionar melhor os conteúdos a serem trabalhados de forma concreta, que atinge uma aprendizagem significativa, tá? Então, até então, a letra C é a correta, que é uma crítica que o Cortella faz, né? Precisamos nos debruçar sobre as causas, ou seja, pesquisar o que está acontecendo dentro da escola para que aconteça o fracasso. Aí ele continua, né? Entre as quais se incluem o uso não reflexivo e acrítico dos livros didáticos, a seleção de conteúdos. Isso está levando ao fracasso, tá? Letra C, mas vamos ver as outras. D. Diretores despreparados agravam o fracasso escolar ao abandonarem a maioria dos professores no exercício das suas práticas educativas, permitindo que sejam apoiados pelos colegas mais experientes. Não, em nenhum momento o Cortella coloca a culpa do fracasso escolar nos diretores, tá? Então também não. E, cabe exclusivamente à família. Não, funções compartilhadas, né? Então, aqui está falando, cabe exclusivamente à família educar seus filhos em atitudes e valores para que aproveite os conteúdos oferecidos pela escola no cumprimento da sua função social, prevenindo assim o fracasso escolar. Também não. Então, vejam, a letra E está atribuindo o fracasso escolar à família. A letra D está atribuindo o fracasso para os diretores. A letra A para os alunos. E a letra B para a progressão continuada. Nenhuma dessas é pensamento do autor. E sim a letra C. Debruçar, refletir a respeito do que está acontecendo para ter esse fracasso escolar. E uma das pesquisas dele é do livro didático, da seleção de conteúdos, ok? Então, letra C é a correta, tá bom? Letra C. Continuando. Lino Macedo, em seu livro Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos, reflete sobre o cotidiano da sala de aula, considerando questões que dizem respeito espaço, tempo, objetos e relacionamentos. Vamos lá, vamos relembrar. O Lino, ele fala a respeito de projetos, ele fala a respeito de planejamento, a importância do planejamento. Ele fala a respeito da importância do professor preparar uma boa aula, né, seu plano de aula. Ele fala que é necessário, nesses planejamentos, ter uma organização. O que você vai gastar de tempo para dar aquela aula, qual o espaço que você vai utilizar, que objetos você vai utilizar, etc. O autor considera que hoje, no mundo universalizado e globalizado, os relacionamentos tornaram-se mais do que nunca uma questão fundamental e que na escola as relações entre as crianças e a comunidade escolar envolvem. Então, assim, o Lino também nos traz a importância das relações sociais, a importância da interação, escola, família, alunos, professores, todos, tá? E daí ele coloca que na escola as relações entre as crianças e a comunidade escolar envolvem. O que vai envolver? Vamos lá. Letra A. O saber, ser e conviver, pois diz respeito a valores, normas e atitudes. B. O saber dizer, que se relaciona à aprendizagem de conceitos e informações. C. O saber fazer, que tem a ver com a questão dos procedimentos. D. A fragmentação e o divórcio entre os objetivos e as finalidades da instituição escolar. Ou E. A necessidade D, no caso, dissociação das questões intelectuais ou conceituais das questões sociais e afetivas. Vamos lá, vamos por eliminação primeiro. A letra D não pode ser porque está dizendo que é para separar. Dissociar significa separar. Não tem como separar intelectuais e conceituais dos sociais e afetivos, porque o ser humano, a pessoa, o aluno é uma coisa só. Então, eles vão ter a parte intelectual, a parte social, a parte afetiva numa só pessoa. Então, não tem como dissociar, separar, tá? Então, a letra E está descartada. Letra D, fragmentação.
Fragmentação, tantos autores e a lei falou, BNCC falou, superar a fragmentação, tá? E aqui tá falando que a fragmentação e o divórcio, né, entre os objetivos e as finalidades da escola. A finalidade da escola, né, não está em nada disso, ok? Então, palavra negativa também, fragmentação. Vamos lá. C, B e A. C, saber fazer, que tem a ver com a questão dos procedimentos. Sim, a letra C está correta no sentido assim, realmente, saber fazer tem a ver com os procedimentos, com a ação, tudo bem. Porém, a pergunta não está focada no saber fazer, está focada nas relações sociais, certo? Então, a letra C não que ela esteja incorreta, porém, dentro do que está sendo pedido, sim, tá? Letra B, saber dizer. Então, essas relações estão no saber dizer? Também não. Essas relações estão na letra A, saber ser, você ser na sociedade, você saber conviver com as pessoas, com as crianças, com a comunidade no geral. Por quê? Porque diz respeito a valores, normas e atitudes. O que eu não posso fazer numa sociedade? O que é bom para a sociedade, não só o que é bom para mim. Tá bom? Então, a alternativa correta, conforme o pensamento do autor, letra A, saber ser e conviver tem a ver com as relações, que é o respeito a valores, normas e atitudes, ok? Próxima, 5. Vamos lá. Para Ana Mai Barbosa, arte e educação é uma. Essa autora já caiu em outros concursos públicos, ela é da área de artes, ela fala sobre uma abordagem triangular, né? Então, ela fala a respeito do fazer artístico, de contextualizar a obra, que não pode ser nada de memorização, de decoreba, que os alunos têm que colocar em prática aquilo que eles aprenderam, levar para a sala de aula algo concreto para que eles possam ver, para eles terem contato com a obra, enfim, tá? Esse é o pensamento lá, só relembrando a autora. Vamos lá. Para ela, arte e educação é uma. O que ela considera arte e educação? Na visão da autora. Vamos ver. Letra A. Área. Então, arte e educação é uma área dos cursos universitários responsável pela preparação dos professores de arte e, portanto, visa capacitar para a compreensão dos objetivos e metodologias do ensino de artes visuais, música, teatro e dança. Arte vai envolver realmente, artes visuais, música, teatro e dança, ela envolve. Só que aqui está dizendo que arte e educação é considerada uma área para cursos universitários apenas. Não, arte e educação no geral, para a educação básica, para o infantil, fundamental e médio, para níveis universitários, arte e educação em tudo, dentro da escola, fora da escola, numa educação formal e informal. Então, não é a letra A, porque está focado em cursos universitários apenas. Então, a letra A está descartada. B, designação para o campo de trabalho de educadores, que desenvolvem processos educativos em arte para crianças e adolescentes. Porque dentro de arte e educação é um campo, arte e educação é um campo de trabalho, tá certo? E daí os educadores devem desenvolver processos educativos. Esses processos educativos vai entrar artes visuais, música, dança, teatro, tudo, tá? Até então é a letra B, mas vamos ver as outras dos erros, né? C, designação que serve para garantir a arte, garantir que a arte seja exigida e definida como uma matéria, uma disciplina igual às outras no currículo. Não. Nós temos arte. Nós temos a disciplina de arte, ok? Que daí sim é uma disciplina. Mas aqui nós estamos falando de arte e educação como um todo. Então, não é uma disciplina. Ok? Então, letra C também está fora. Arte é uma coisa, né? Arte e educação é um campo de trabalho dentro de arte, tá? Então, letra C está descartada. D, expressão que a partir dos anos 70 e 80 rompe com a livre expressão como objetivo no ensino de arte, portanto, oficializa a proposta triangular nas escolas, tá? Então, assim,
Essa parte aqui até tá certa. Proposta triangular é pensamento da autora. Daí muita gente iria nessa porque tem a palavra-chave proposta triangular, abordagem triangular, que é o pensamento da autora. Mas aqui está dizendo que essa expressão arte e educação, que a partir dos anos 70 e 80, rompe com a livre expressão. Não rompe, a palavra negativa rompe, pelo contrário. Arte e educação, ela abre espaço para a livre expressão e não rompe com a livre expressão. Então, letra D está descartada. Ok? E a letra E? Certa epistemologia da arte, portanto, é a investigação dos modos pelos quais se aprende arte. Arte e educação não é a investigação de como aprender arte, tá? A arte e educação é o próprio trabalho, é o próprio campo de trabalho. Então, a alternativa correta aí, B de bola. Arte e educação é um campo de trabalho, envolve os educadores e os educadores vão desenvolver processos educativos. Palavra-chave aí, processos educativos, campo de trabalho, ok? Letra B de bola. Próxima. Vamos lá. Falando aí da Terezinha Rios, muito conhecida em concurso público, tá? A Terezinha Rios, ela vai escrever a respeito das dimensões. Então, no livro dela, ela fala sobre a dimensão ética, sobre a dimensão política, sobre a dimensão estética, tá? Ela faz comentários de cada uma delas. Agora, vamos ver aqui o que eles estão pedindo. Referindo-se ao trabalho de boa qualidade e competente a ser feito pela docência, afirma que a dimensão, aí uma delas, diz respeito à orientação da ação, fundada nos princípios respeito, solidariedade, justiça, na realização de um bem comum. Então, qual das dimensões foca no respeito, na solidariedade e na justiça? É a ética, é a política, é a antropológica, é a técnica ou é a estética? Tá? Qual delas foca na dimensão que há o respeito, a solidariedade de todas elas? A alternativa correta, letra A, ética. O que é bom para mim é bom para você. Tem que ter o bom senso, tem que ter o respeito, atitudes, valores, tá? É a letra A, ética. Essa dimensão que ela está dizendo aqui, né, sobre respeito e solidariedade, diz respeito à ética. Ser ético no trabalho, ser ético na escola, enfim. 6A. Próxima. Sacristão. Considere as seguintes afirmativas a respeito da formação e do exercício da docência, segundo a concepção expressa no livro de Sacristã e Gomes, Compreender e Transformar em Ensino. Então, só relembrando, tá? O Sacristã, ele vai falar a respeito da importância da nossa formação, da importância da prática docente, da importância da formação básica e continuada, né? O perfil de profissional que nós, professores, devemos continuar sempre buscando se aperfeiçoar, tá? Esse é o pensamento do Sacristão. Então, vamos ver aqui o que eles querem, né? Compreender e transformar o ensino. Vamos ver aí. São 4 itens e tá pedindo para verificar quais deles, né, estão corretos aí, ok? Tá. 1. As crenças do professor não influenciam em sua prática pedagógica, já que o profissional não leva em conta a sua experiência pessoal durante o exercício da docência. Errado. Por quê? A crença do professor influencia sim na sua prática. A sua experiência pessoal é levado, ajuda no exercício da docência, tá? Então, a 1 está incorreta. Aí, o que vocês fazem? Tudo que tiver a 1 nas alternativas está descartada, ó. E dica, não e não, tem 2 não.
Cuidado quando tiver um não, porque normalmente essas do não é as incorretas, tá? Então, onde tem o não, onde tem a 1? Letra A tem a 1, tá descartada. Letra D tem a 1, tá descartada. Não preciso mais olhar nem a nem a D, tá? Continuando. Os saberes adquiridos pelo professor durante sua formação escolar influenciam o modo como o docente trabalha determinado conteúdo com a sala. Verdade. O que ele aprendeu, ele quer colocar em prática na sala de aula, tá? Então, 2 está correto. Onde tem o 2 fica a B e a C, tá? Porque a D já tinha sido descartada. Então, B, a resposta está entre B e C, tá? As duas têm o 2. Vamos lá. 3. O aluno é um indivíduo passivo que deve receber o conhecimento sem proferir opiniões acerca do que aprende. Totalmente errado. Primeiro, porque eles falam que o aluno é um indivíduo ativo. Ativo, palavra positiva. Passivo, palavra negativa, tá? Passivo não. E aqui tá falando sem proferir opiniões. Pelo contrário, ele tem que ser participativo, ele tem que se expressar, ele tem que dar sua opinião. Então, a 3 está errada. Então, a B tem a 3, está descartada. Só sobrou a C. Vamos ver aí a 4. É possível que o professor utilize a própria aula como objeto de pesquisa? Sim, tá? C, somente 2 e 4 está correto, tá? Então, a alternativa correta é a C. Próximo. Opa. Os profissionais do ensino sempre se defrontam com as questões relativas à liberdade e autoridade durante as aulas, ou no uso de outros espaços da escola. Paulo Freire nos traz um exemplo de um professor jovem que se dizia constrangido por ter se oposto a que o aluno de outra classe continuasse na porta entreaberta da sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Para Freire, a decisão do professor. Bom, o professor em nenhum momento usou de autoritarismo, em nenhum momento ele tratou mal a pessoa que estava na porta, né? Apenas ele parou a aula porque estava atrapalhando, certo? E daí ele parou a aula por quê? Para mostrar para a pessoa quem é a autoridade na sala, o professor. Então, o Paulo Freire, ele fala muito da diferença de autoridade para autoritarismo. Ele defende que os professores devem ter autoridade, porém não podem ser autoritários, ok? E outra, o pensamento do autor em Pedagogia da Autonomia, o próprio nome já diz, fazer com que os alunos se tornem autônomos, dê autonomia para eles, né? Seja mediador, mas façam eles buscarem o próprio conhecimento, tá? E o Paulo Freire era todo liberdade, autonomia, autoridade, né? Toda essa parte. Então, vamos ver. Conforme essa atitude do professor, em nenhum momento ele foi autoritário, tá? Ele não foi. Então, vamos lá. Vamos ver aí. Foi autoritária a postura do professor? Não. Então, já está descartada a letra A. Nem preciso ler o resto. Façam isso no dia da prova, para vocês não perderem tempo. Por quê? O professor foi autoritário? Não, em nenhum momento. Ele teve autoridade, que é diferente. Então, letra A está descartada. B. Atrapalhou o clima da aula? O professor atrapalhou o clima da aula? Uma vez que houve imposição de limites à aluna da classe e ao aluno que gesticulava, além do medo do professor de transformar a liberdade em licenciosidade. Não, não atrapalhou a aula, tá? C, pensamento do Paulo Freire, hein, gente? C, foi de autoridade e não autoritária, pois licencioso seria se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada
desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando a continuidade da aula. Essa é a correta. O professor ele teve autoridade, ele parou porque ele teve autoridade, mas ele não foi autoritário em nenhum momento, tá? Por enquanto a letra C é a correta. D, impediu a aprendizagem dos limites? Não, ele não impediu, pelo contrário. Ele mostrou até onde vai a liberdade, até onde vai o limite, tá? Para cada um ter o seu lugar, lugar de professor, lugar de aluno, né? Tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, uma confiança, porém não pode quebrar isso, né? E foi inadequada? Não, a atitude do professor não foi inadequada, porque ele tem que ter autoridade. Então, a letra C é o pensamento do Paulo Freire aí, tá? Letra C. Autoridade. Palavra-chave. Vamos lá. Para Paulo Freire, o educador democrático não pode negar-se o dever da sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Diante disso, uma das tarefas primordiais do professor. Então, o professor tem que ser democrático, né? O professor tem que despertar a criticidade dos alunos, a curiosidade. Os alunos não devem ser submissos, né? Vamos lá. Então, uma das tarefas do professor importantes é o quê? Vamos ver. A, trabalhar a consciência dos educandos para a importância e o reconhecimento dos saberes clássicos, visando a ascensão social. Saberes clássicos. B, organizar o seu tempo didático para que os educandos tenham acesso à maior gama possível de conhecimentos de mundo. C, organizar atividades em que os alunos precisam explicitar aos colegas as estratégias que eles usaram para encontrar as respostas de um determinado problema. D, trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Qual que é essa daqui? Que eu tô... já estamos na 9 já. Tá. E criar situações didáticas de compreensão e ação sobre objeto ou conteúdo referente ao tratamento da informação. Então, conforme aí o pensamento do autor, que tem palavras do pensamento do autor, ele utiliza várias palavras-chave no livro dele, tá? Que é a letra D de dado. Então, poderiam ser outras, mas que não vão de encontro com o pensamento do autor, e sim de outros, tá? Então, aonde tem rigorosidade metódica, está lá no livro dele, letra D de dado. Tá? 10. O Brasil possui atualmente 27 currículos estaduais e uma grande quantidade de currículos municipais, inclusive Santana de Parnaíba. Então, número que chega a ser difícil de determinar. Todos eles, estaduais, municipais, devem ser regidos pelas leis curriculares vigentes no Brasil e pelo único documento curricular com caráter obrigatório para todos os sistemas educacionais do país. Estudo sobre as concepções curriculares no Brasil trata-se, é uma tremenda pegadinha, tá? Por quê? Porque muita gente iria na letra C, Base Nacional Comum, né? Iria pensando na BNCC, ok? A BNCC é um documento norteador, né? É um documento normativo aí, certo? Tudo bem. Porém, o que acontece aqui? Por que é uma pegadinha? O único documento curricular com caráter obrigatório é as diretrizes, porque a BNCC foi retirada das diretrizes curriculares. A BNCC ela foi reformulada em 2017, já existiam as diretrizes, tá? E outra coisa, o currículo, quando nós falamos de currículo, ele é dividido em duas partes, base comum e parte diversificada, que são indissociáveis. Então, assim, quando a gente fala de currículo, não é só a base comum, tem a parte diversificada também. Agora, esse documento que tem tudo,
tá? Para todos os sistemas educacionais, tá lá, são as diretrizes curriculares nacionais, tá? É letra A aí, ok? Pegadinha. 11, Mohan. Para Mohan, muito conhecido em concursos públicos, né, gente? Ele utiliza os 7 saberes necessários à educação do futuro, né? Ele mostra para os professores no livro que, seguindo aqueles 7 saberes, conforme a pesquisa, né, a coisa dá certo, tá? Conforme as pesquisas. Então, vamos lá. Entre esses saberes aí, vamos ver o que tem nas alternativas. Nas alternativas, todas elas, com exceção de uma, todas elas é pensamento do Mohan, dos 7 saberes necessários à educação do futuro. Todos eles, ok? Menos uma. Então, vamos ler todas e a gente vai ver qual está errado. A. Para além da relação autoritária ou democrática na sala de aula. B. As cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. C. Os princípios do conhecimento pertinente. D. Ensinar a condição humana. E. Enfrentar as incertezas. B, C, D e E, todos é pensamento do autor. Todos têm essas palavras-chave no livro dele, tá? Erro, ilusão, conhecimento pertinente, condição humana, incertezas, né? Porque educação não temos certeza de tudo, né? A gente vai arriscando, vai modificando. A letra A não é o pensamento do autor, por quê? Ele não fala dessa relação autoritária. Ele fala de autoridade, não de autoritarismo. Então, essa relação autoritária não pode existir. Agora, uma relação democrática, sim. Então, tá incorreto aí, uma parte certa e uma parte errada. Letra A é o exceto, né? Aqui, ó. O não, ó. Qual opção não está em conformidade? É a letra A, tá? Correta aí, no caso, letra A. 12. São saberes necessários à prática docente. Também continua a pergunta do Edgar Morin, tá bom? Exceto, vamos ver quais são exemplos das práticas docentes, das 7 saberes necessários que ele coloca no livro. A. Reflexão crítica sobre a prática, tá certíssimo. Ele fala que o professor deve refletir sobre sua prática, tá? Uma reflexão crítica do que deu certo, do que não deu. Então, tá certo, a letra A. B. Corporificação das palavras pelo exemplo. Também tá certo, porque ele fala que nós, professores, somos o exemplo. Então, não podemos fazer assim com os alunos. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque nós estamos dando um exemplo para os alunos. Então, B também é fala dele. C. Aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Correto, é fala dele. D, criticidade, né? Sermos críticos, ensinar os alunos a serem críticos, também tá certo. E, autoritarismo, não. Se fosse autoridade, até, né? Autoritarismo, não. Palavra negativa para o concurso, não só desse autor, mas do concurso inteiro, tá? Letra E, negativa. 13, é do Moreira, ele fala sobre currículo, tá? Vamos lá, vamos ler primeiro. Multiculturalismo, vamos lá. Antônio Flávio Barbosa Moreira, no seu artigo Currículo, Diferença Cultural e Diálogo, discorre sobre o multiculturalismo como temática. O que é o multiculturalismo? Nós temos diversas culturas dentro do Brasil, fora do Brasil, que nós recebemos em sala de aula, tá? Como temática obrigatória nas discussões sobre educação, destacando que a cultura tem adquirido crescente centralidade nos fenômenos sociais contemporâneos. À luz da sensível diversidade de culturas, palavra-chave, né? Multiculturalismo, diversidade de culturas, o mesmo. E a associação das diferenças culturais às relações de poder. Assinale a alternativa que descreve corretamente as ações docentes que caracterizam uma postura multicultural na educação. Então, o que seria uma postura do professor multicultural perante seus alunos? Vamos ler nas alternativas aí. A. Mobilização da motivação dos alunos, dinâmicas testadas para que os alunos compreendam conceitos importantes e atividades complementares,
direcionadas à erradicação de erros recorrentes com vistas à desejada aprendizagem. Não é o pensamento do autor e não está falando diretamente a postura multicultural. Nada, não está falando nada de multicultural, tá? B, sensibilidade à heterogeneidade entre alunos, reconhecimento de diferenças quanto a saberes e necessidades e propostas didáticas direcionadas às particularidades dos alunos e à promoção de interação, habilidades e competências. Não está totalmente errada a letra B, tá? Não é essa a questão. A questão é que a pergunta está voltada para a postura multicultural. E a letra B não está falando a respeito dessa postura, tá? Não que a B não poderia ser a certa, não, mas mediante a pergunta, tá bom? C, aulas cuidadosamente planejadas para atender à necessidade dos alunos. Atividades elaboradas com antecedência, apresentando desafios para compreender os conceitos estudados e apresentações individuais que permitam excesso de saberes adquiridos. Tá faltando alguma coisa aí? Tá. Também não. Tá. D. Dinâmicas diversificadas para garantir o interesse dos alunos. Competições nas quais sejam colocados em prática conceitos importantes e avaliações com questões que contextualizem o conteúdo para dar oportunidade da articulação de conhecimento. Temáticas variadas para levar a multiculturalidade aos alunos e propostas didáticas para evitar conflitos de entendimento de significação, que ocorrem a partir de diferentes referenciais com vistas à promoção de uma aprendizagem relevante e significativa, tá? Então, aqui é uma pegadinha, seria a letra E, tá? Mas o que acontece? Por conta... Essa tá falando da multiculturalidade diretamente. Mas para evitar... Peraí. Deixa eu analisar aqui. Evitar. Ah, tá certo. Evitar os conflitos de entendimento, tá? Então, a alternativa aí é letra E, tá? Letra E. O que acontece aqui? Eu estava analisando esse evitar conflitos, porque, na verdade, a escola sempre vai ter conflitos, porque nós vamos ter que conversar, cada um tem uma ideia. Mas aqui é a respeito de evitar conflitos no entendimento do significado, tá? Aí eu entendi. Então é a letra E mesmo, tá? É o que traz sobre multiculturalidade. 14. Adélia Lerner, gente, tem 2 livros aí na bibliografia de vocês, tá? Um voltado ao português, outro voltado à matemática, né? Tem o livro O Real Possível Necessário, né? Que fala sobre leitura. Então, ela fala que nós devemos, né? Nós, professores, temos que criar essa cultura leitora nos alunos, tá? Formar alunos leitores e escritores. Esse é o pensamento da autora, tá? Então, vamos ver aqui. Segundo Lerner, ao pensar a transformação do ensino da leitura e da escrita, o desafio é formar. Vamos ver qual é o desafio. A. Sujeitos que possam decifrar o sistema da escrita? Não, porque ela fala que não é só decifrar a escrita, né? Aprender a ler e escrever, é muito mais do que isso. O aluno vai aprender a ler e escrever, ele vai aprender a produzir texto, ele vai aprender a interpretar, ele tem que entender as entrelinhas, ele tem que contextualizar, ele tem que devolver um outro final para a história, enfim, é muito mais do que isso. Então, o pensamento não é focado na letra A. B. Leitores que saberão escolher material escrito adequado para buscar as soluções de problemas. Até então é a letra B. Por quê? Ela fala que através
da leitura de vários gêneros textuais, o aluno busca soluções, tá? Ele busca. Então, assim, fora isso, o aluno também ele pode escolher qual o gênero que ele se identifica. Se é um gênero poesia, se é um conto, se é uma fábula, se é uma, sei lá, uma carta, um bilhete, enfim. Vai chegar um momento que eles têm que saber decifrar que tipo de gênero é aquele, tá? Então, se eles forem leitores, eles saberão escolher o material apropriado para eles, tá bom? Por enquanto é a letra B, vamos ver o resto. C. Alunos capazes de oralizar um texto selecionado por outro, tá? Então, o pensamento da autora, claro que a oralidade é importante, mas conforme Delia Lerner, a ideia não é alunos capazes de oralizar, ler por ler, só oral, tá? Ser leitores é muito mais do que só ler o texto que a professora selecionou, deu para entender? Lê aí para mim a página tal, ok? D. Seres humanos que assumam a posição do autor que leem sem questioná-la. Pelo contrário, nós temos que questionar cada texto, cada livro. Temos que ser críticos. E a ideia não é do leitor se posicionar, né? Assumir o papel do autor. Não é essa a ideia. E indivíduos dependentes da letra do texto e da autoridade de outros. Também não. Depender da letra do texto, né? O aluno tem que ler, tem que interpretar, tem que produzir. Tá? Enfim, a alternativa correta aí, B de bola. Palavra-chave, leitores. Ela usa leitores, escritores, cultura leitora ela usa, tá? 15. Outra dela. Lerner relaciona o processo de alfabetização escolar com as relações sociais de poder. Para essa autora, o domínio da leitura e da escrita. Então, é necessário, né? Além de alfabetizar letrando, né? Sempre foi falado isso, mas a Lerner, ela vai além da alfabetização, né? Ela fala que não é só alfabetizar. O aluno precisa dominar a leitura e a escrita. Para isso, tem a interpretação, produção de texto, várias outras coisas, tá? Mas vamos achar aí, para essa autora, o domínio da leitura e da escrita. Qual a alternativa que fala a respeito de dominar a leitura e a escrita? Vamos lá. A. Corresponde à própria cidadania, no que concordam com Fernando Pessoa, que afirmou ser a língua portuguesa sua verdadeira pátria. É esse o pensamento da autora? Ela fala de Fernando Pessoa, ela fala... B. Tornou-se senha de acesso à sociedade do conhecimento e da tecnologia e é alcançado mediante a adoção de métodos globais de alfabetização com ou sem cartilha. É esse o pensamento da autora? Primeiro, gente, a autora não foca em alfabetização, ela comenta sobre a alfabetização. O foco dela é muito mais do que a simples alfabetização. Simples não, né? Modo de falar, tá? C. É condição para chegar a posições de mando na estrutura social, essa palavra mando já é negativa, e no mundo do trabalho. Por isso, a seletividade da escola faz justiça ao peneirar os melhores. Essa C está totalmente fora do contexto. Primeiro que não pode ser mandar na estrutura social, não pode selecionar os melhores alunos, totalmente fora. D. Apresenta-se como obrigatório para os segmentos sociais mais elevados, usuários de formas eruditas, as camadas populares podem exercer sua cidadania sem esse domínio. Olha o pensamento, né? E é um fator indispensável. Olha lá, vai de encontro com a pergunta. Para essa autora, o domínio da leitura e da escrita é um fator indispensável ao exercício da cidadania nas sociedades letradas e é alcançado tomando-se as práticas sociais de leitura, né, o letramento, e de escrita como objeto de estudo. Perfeito! Cheirosa! A alternativa correta é a letra E, com certeza. As outras não tem nada a ver com pensamento aqui.
16. Isabel Solé, escreve também junto com César Coll, afirmam que o construtivismo, então o foco aí é o construtivismo. Eu procurei já colocar perguntas, né, focadas no pensamento de cada autor já para facilitar, tá? Então, Isabel Solé afirma que o construtivismo é um referencial explicativo composto por diversas contribuições teóricas, a qual auxilia os professores na tomada de decisões durante o planejamento, aplicação e avaliação do ensino. Nessa concepção, cabe ao professor selecionar e utilizar diferentes recursos didáticos. Isso requer do construtivismo, né? Não ficar na mesmice. E ajustá-los às necessidades de aprendizagem dos estudantes, levando em consideração que nós temos que encontrar uma alternativa que vai de encontro com o construtivismo, tá? Vamos lá. Ao aluno cabe construir significados próprios dos conteúdos escolares. E para isso é necessário que a escola substitua os conteúdos consagrados tradicionalmente por outros, focados na realidade atual. Errado. Em nenhum momento o construtivismo fala que tem que esquecer os conteúdos tradicionais, o que faz parte do patrimônio cultural, aqueles que fazem parte da nossa história. Pelo contrário, o construtivismo não é esquecer os conteúdos consagrados, e sim dar uma outra forma de ensinar esses conteúdos, tá? Então, substituir não é a palavra correta, então tá fora. B. Os conteúdos da aprendizagem devem ser compreendidos como produtos sociais e culturais. E o professor, olha a palavra-chave aí, agente mediador entre o aluno, visto como aprendiz social. Então, professor agente mediador e o aluno aprendiz social, perfeito. E o conhecimento conceitual. Até aí é a mais correta. C. O sucesso da aprendizagem escolar é responsabilidade do aluno. Já está errado, né? Desde que orientado pelo professor, o qual deve participar do trabalho coletivo desenvolvido pelo corpo docente. Então, aí joga-se esse sucesso que é responsabilidade do aluno. Não, é responsabilidade de todos, né? É um processo. Então, esse sucesso vai depender do aluno, do professor, da família, da escola, de tudo. Tá errado também. D. É na escola que o aluno entra em contato com a cultura em que vive, o que se dá quando, ao contrapor aprendizagem e desenvolvimento, constrói o conhecimento individual e interage socialmente. O contrapor é negativo, tá indo, né, contrapor. E a aprendizagem é uma construção pessoal, que o aluno realiza com ou sem a ajuda de outras pessoas, mas valendo sempre de recursos didáticos adequados. Não, primeiro que não é uma construção pessoal, segundo que tem que ter a mediação do professor, enfim. A alternativa correta aí é realmente a B de bola, tá? B de bola. 17. Em Anna Teberoski, encontramos argumentos de que o espaço de sala de aula e o tempo escolar devem atenção dos professores, para que consigam a imersão induzida das crianças no mundo letrado, ter contato com a leitura, né? A fim de favorecer que elas tenham acesso à língua escrita e que desejem aprender a ler. Para isso, destaca-se como ponto central. Vamos lá. A Anna Teberoski, assim como ela tem um livro que escreve junto com a Collamer e tem o outro que escreve com a Emília Ferreira, tá? Aqui, no caso, ela fala no livro a importância das crianças terem contato com os livros, que os professores devem levar esses livros para a sala de aula. De que forma? A formação da biblioteca de sala de aula e a mobilização dos livros e das atividades. Já encontramos a alternativa correta aí, que é a letra A. Ela fala da biblioteca em sala de aula, tá? Palavra-chave, biblioteca. A B está falando de murais na sala de aula, produção de livrinhos. A letra B, leitura de jornais, produção de jornal. A letra D, cantinho da leitura.
E a hora da história, a rotina diária ao final do período. Uma disposição descontraída das crianças, em voz alta pelo professor. Enfim, todas elas são possíveis, sim, de serem feitas, tá? Mas, conforme o pensamento da autora, o foco dela, dessa língua escrita, né, desse mundo letrado, é fazer... Tanto é que a dica tá aqui, ó, no começo do texto. Espaço de sala de aula. Já tá dando a dica aí. Espaço de sala de aula. Fazer uma biblioteca no espaço em sala de aula. Letra A. Tá? Próximo. Emília Ferreira e Ana Teberoski, fundamentadas na teoria de Piaget, desenvolveram a psicogênese da língua escrita. Vamos relembrar? A psicogênese da língua escrita, elas pesquisaram a respeito das hipóteses silábicas. Chegaram à conclusão que existem aí 5, tá? É assim, primeiro tem pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Porém, por que é 5? Porque na silábica vai dividir em 2, que é silábica sem valor e silábica com valor. Então, repetindo, quais são as 5? Pré-silábica, tá? A pré-silábica, o aluno está naquele nível de garatuja, que não entende ainda. Né? Mistura desenho com letra, com símbolo, com, né? Que é a pré-silábica. A silábica, se for a silábica sem valor, ele ainda não sabe nenhum valor, algum som, tá? É um pouquinho melhor do que a pré-silábica, mas não é atribuído som. Já na silábica com valor, já atribui algum som. Silábica alfabética, né? Sabe o som da sílaba, e alfabética, ok? Mas vamos ver aqui. Analisando escritas infantis, elas identificaram 5 níveis sucessivos na evolução da escrita das crianças. Em certa ocasião, as pesquisadoras solicitaram a uma criança que escrevesse as palavras sapo, pato, urso e coelho. A produção escrita da criança foi a seguinte: M-I-N-M-A para sapo, M-I-M-I-T para pato, O-T-I para urso, O-B-T-M para coelho. Analise essa produção e assinale a alternativa correta quanto ao nível de escrita representado pela essa criança. Então, deu para perceber que ela utiliza as mesmas letras para sapo, pato, urso e coelho. São palavras diferentes e ela utiliza a letra M, a letra I, a letra N, A, letra T. Então, são letras que estão presentes para ela. Provavelmente, o nome da criança tem essas letras. Provavelmente, ela utiliza as mesmas. Então, assim, como ela já faz algum tipo de letra, ela não misturou símbolo, ela não misturou número, tá? Então, não pode ser considerada pré-silábica. Por outro lado, ela não tem som. Para ela está escrito sapo, ela não atribui o som. Então, ficou entre o pré-silábico e o silábico com valor, tá? Nesse caso aqui, ela encaixa no silábico sem valor. É o nível 2, tá? Então, a alternativa correta aí, eu vou direto já, na letra B, é o nível 2. Escrita de nível 2, em que a criança explora as possibilidades de permuta na ordem linear, com o registro de formas gráficas limitado, tá? Então, é o nível 2. O nível 1, a letra A é pré-silábico, tá fora. Letra C, pré-silábico, tá fora. A letra E, nível 3, com valor, não é, tá fora também. Ficaria entre B e D, porém a D tá falando que tem som, e no caso aí não tem. Então, a B é de bola, tá bom? Próximo. Thelma Reis, também muito conhecida em concurso público aí, está na bibliografia de vocês. Em sua obra, O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, trata das boas situações de aprendizagem. À luz desse tema, analise as seguintes afirmações. Assinale V, verdadeiro ou F, falso, tá? Vamos analisar aí. Vamos lá. Primeira, os alunos precisam pôr em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o conteúdo a ser estudado. Verdadeiro.
ela fala para o professor instigar, né? Para tentar ver o que os alunos já sabem sobre aquele conteúdo, o que eles pensam sobre aquele conteúdo, né? Está correto, verdadeiro aí. Próximo. Os alunos devem ter problemas a resolver, isso, e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Exatamente. A Thelma Reis, ela fala, professores, precisa instigar, desafiar os alunos, dar situações, problemas, fazer com que eles resolvam, não dar nada pronto para eles, né? Para eles se proporem a produzir aquela situação e chegar a um resultado, tá bom? Então, está correto também. Próximo. O conteúdo deve ser simplificado para permitir que todos os alunos compreendam o que está sendo trabalhado. Não. Em nenhum momento a autora e nenhum autor vai falar que o conteúdo deve ser simples, simplificado, diminuído, para que o aluno entenda. Não, porque eles são capazes, tá? Eles são capazes. Então, o conteúdo não vai ser simplificado só para poder garantir que eles aprendam. Não, né? Vai mudar as estratégias, os recursos, né? E assim por diante. Então, essa daí é falsa. Próxima. A organização da tarefa pelo professor deve garantir a máxima circulação de informação possível. Verdadeiro. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. A alternativa correta, D de dado aí. D de dado. Ok? Próximo. Lembrando que eu mandei o PDF dessas questões no grupo, tá? Mais uma da Thelma Reis. Segundo Reis, compete ao professor organizar situações de aprendizagem que favoreçam a ação do aprendiz sobre um determinado objeto de conhecimento. A partir desse contexto, podemos concluir que as boas situações de aprendizagem. Quais são elas? A. São atividades que representam possibilidades fáceis e apresentam dificuldades possíveis. B. Requerem que os alunos ponham em jogo o que sabem e pensam sobre o conteúdo. C. Apresentam problemas ao aluno e o levam a tomar decisões em função do que é esperado. D. Apresenta os conteúdos de forma linear e estruturada. E. Apresenta os conteúdos de forma seletiva e classificatória. Não, nada seletivo e classificatória, no caso, né? Essa daí vocês lembram da avaliação. E está descartada, D está descartada, a C está descartada porque está tudo bonitinho, mas aqui, em função do que é esperado. Nós temos que aceitar as possibilidades dos alunos e não o nosso ideal. Eu espero que ele faça assim, tá? E aí na A também tem possibilidade fáceis, a palavra fácil. A alternativa correta, B de bola. Eles têm que pôr em jogo o que eles sabem, o que eles pensam sobre aquele conteúdo. B de bola é o pensamento da autora. 21. Em uma escola de ensino fundamental inserida no contexto social carente de espaços e de oportunidades culturais, o fechamento da biblioteca, por falta de profissional disponível para assumir a coordenação do seu funcionamento, levou os professores a debaterem com a direção e coordenação a importância da biblioteca escolar. Novamente, a Colomer, com a Ana Teberoski, vem falando de biblioteca, especialmente para os alunos dos anos iniciais. Baseando-se em Colomer, reorganizaram a biblioteca da escola de modo a favorecer às crianças a oportunidade de frequentarem um ambiente que seja. Então, como deve ser a biblioteca dessa escola? Tá? Tá perguntando sobre a biblioteca, hein, gente? Vamos lá. Bom, primeiro, como tem que ser o ambiente da biblioteca da escola? A. Um ambiente silencioso, quebrando a rotina do trabalho escolar, na medida em que podem sair da sala de aula e realizar pesquisas utilizando livros que lhes possibilitem obter informações adicionais face à incompletude de seus livros didáticos. É essa a ideia da biblioteca escolar, conforme as autoras. Então, um ambiente silencioso. B. Um ambiente lúdico, que sirva essencialmente à espontaneidade das manifestações infantis, uma vez que nos anos iniciais deve ser preservada,
como um dos locais onde elas convivam umas com as outras, livres do controle e pressão exercidos pelos adultos. C. Um lugar central de conhecimento no qual experimentam a leitura como instrumento que lhes proporciona um acesso sem intermediários a um mundo amplo de possibilidades de saber e exerçam sua vontade de escolha. D. Um ambiente pedagógico, com o formato próprio dos ambientes de trabalho intelectual para que aprendam a disciplina e o valor dos estudos, reconhecimento e empenho dos colegas mais compenetrados que expressam seriedade, dedicação e prazer em ler. Ou modernizado, com acesso a computadores conectados à internet, uma vez que a leituralização da sociedade do conhecimento não pode prescindir da tecnologia, cuja vantagem sobre os livros é permitir a seleção de informações muito rapidamente. Bom, não é o pensamento das autoras a respeito da tecnologia computador. O que elas usam mesmo, o que elas focam mesmo é nos livros, tá? A importância de uma biblioteca, não de uma sala de informática, no caso aí, ok? Então, descarta silencioso, descarta lugar de conhecimento, apesar de ser, mas tem coisas incorretas na C também, e modernizado, não. Ou lúdico ou pedagógico, tá? É um dos dois, mas no caso aqui, conforme o pensamento das autoras, é o lúdico, tá? Porque estamos falando principalmente de alunos dos anos iniciais. Então, aí, no caso, elas colocam o lúdico. Poderia ser pedagógico também, mas não está de encontro com o pensamento. Então, fica a letra B, lúdico, tá? 22. Camille, com base em Piaget, reafirma que a construção do conceito de número pela criança se dá por meio de uma síntese de dois tipos de relações que a criança elabora entre os objetos. Abstração reflexiva. Uma é a ordem e a outra é a inclusão hierárquica. Assim, o conceito de número não pode ser ensinado às crianças pela via de apresentação e repetição desse conceito. Ou seja, o autor já começa falando como você deve ensinar números aos seus alunos da matemática. Não é por memorização, não é por repetição, escreva 500 vezes o número tal. Não. É preciso que as crianças construam estruturas mentais para abarcar esse conceito. E a melhor forma de fazer isso é estimulando-as a colocarem os elementos da vida em todos os tipos de relações. Nesse prisma, sobre o papel do professor no ensino da matemática, estão corretos. Então, qual é o papel do professor? Aqui nessa questão, quantas alternativas seriam corretas? 2, 3, 4, todas ou nenhuma, tá? É isso que nós vamos ver agora aí. Opa, espera um pouquinho. Aqui já foi. Deixa eu deixar assim, então, tá bom? Vamos lá. 1. Encorajar. Vou ler todas primeiro e a gente fala as incorretas. 1. Encorajar o pensamento sobre números e quantidades de objetos em situações que sejam significativas para elas, ou seja, as crianças devem pensar sobre quantidade sempre que sentirem necessidade e interesse. Correto, né? Principalmente situações significativas, encorajar a criança. Positivo. 2. Estimular a quantificação de objetos, logicamente, e a comparação de conjuntos em vez de apenas contar. Ok? 3. Incentivar a elaboração de conjuntos com objetos móveis. Folhas de exercícios com desenhos não são apropriadas para ensinar o número elementar, pois pode conduzir a resposta certa pela maneira errada. Será? 4. Limitar a troca de ideias com seus pares. Já está errado aí, né? Limitar, não pode limitar. Através da troca de ideias, as crianças podem se dispersar. Não, está errado. 5. Compreender como a criança está pensando e intervir de acordo com o que parece em sua lógica. Mais do que corrigir a resposta dada pela criança, o professor deve tentar reconstituir o seu raciocínio para entender a base do erro. Está correto, tá?
A incorreta aí é só a 4. Limitar. Não pode limitar. E aqui na 3... Cadê? 1, 2, 3. É só uma tá errada aí. Então, a alternativa correta, 4, né? Porque tem 5 ao todo, então 4 aí, letra C. 23. As noções básicas em matemática, lógica, geometria começam a ser elaboradas na infância. Portanto, é vital que a base seja sólida, bem construída e bem trabalhada. Estimular o raciocínio lógico-matemático é muito mais do que ensinar matemática. É propiciar o quê? O desenvolvimento mental, fazer pensar, o desenvolvimento social, fazer raciocinar, o desenvolvimento parcial, fazer exercícios, o desenvolvimento emocional, fazer pensar, ou nenhuma das alternativas. A alternativa correta aí, letra A, é o desenvolvimento mental, estimular o raciocínio. O raciocínio tem a ver com o mental, fazer pensar. Então, a letra A aí é a alternativa correta, tá? Ainda falo, o autor sugere jogos, brincadeiras, atividades para trabalhar o conteúdo a ser explorado com crianças de 3 a 6 anos de forma lúdica, interativa, desafiadora, auxiliando o educador a construir um ambiente matematizador em sala de aula. Várias atividades aliam arte e criatividade, como o desenho com formas geométricas e a construção de jogos e materiais com sucata, proporcionando às crianças a satisfação de construir seus próprios jogos, além de trabalhar o conceito de reciclagem. Ó, aqui tem a ver com a 22 também, ó. Aqui, ó. Aqui na 3... Não, depois eu volto, vai. O que acontece? Tudo tem que ser de forma lúdica, tá? Pode ser dado uma atividade assim? Pode, é de forma lúdica. Pode ser dado assim? Tudo que envolva uma forma lúdica de fazer pode, tá? Porque eles estão começando a aprender a matemática. Então, letra A, fazê-los pensar, raciocinar, construir com eles. 24, da Jussara Hoffmann, muito conhecida em concurso público. Ela tem vários livros aí que fala tudo sobre avaliação. Então, avaliação mediadora, avaliação da pré-escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, avaliação, mitos, enfim, ela tem vários livros aí, tá? Mas os livros são voltados ao foco avaliação. Jussara Hoffmann discute a complexidade do processo de avaliação na educação infantil. Com base nas ideias dessa autora, é possível afirmar. Bom, quando a gente fala de avaliação, seja Jussara Hoffmann ou outro, o que não pode, o que é palavra negativa? Não pode ser uma avaliação classificatória, não pode uma avaliação seletiva, uma avaliação por promoção, com promoção, isso não pode. Agora, uma avaliação mediadora, processual, contínua, acumulativa, formativa, diagnóstica, são tudo palavras positivas aí, ok? E daí, quando fala de criança, já foi falado que a avaliação da educação infantil é através de acompanhamento e registro, observação e registro, tá bom? Então, nessa linha, vamos ver o que a autora está pedindo, né? O que o concurso está pedindo aqui. Com base nas ideias da autora, é possível afirmar. Então, algo voltado à avaliação. O que é possível afirmar? A. O processo avaliativo baseia-se na mediação do professor, que, ao apreciar as ideias e ações das crianças, pode atuar de forma a favorecer o desenvolvimento delas. Tá bonito, mas vamos ver as outras. B. A avaliação das crianças deve ser realizada pelo diretor. Já matou, nem precisa terminar de ler. Tá? Não é o professor que faz, não é o diretor que faz a avaliação das crianças. C. A melhor forma de avaliar as crianças na educação infantil é pelo uso de fichas, escalas, descritivos padronizados. Não existe isso, ainda mais na educação infantil. Notas, essas coisas, padronizado negativo. Na letra B, diretor negativo. Letra C, padronizado negativo. D. A prática da avaliação deve focar-se na constatação do que aconteceu e na escrita de sentenças
que expressa o que a criança é capaz ou não de fazer. Também não, porque não é uma seleção, não é uma classificação, não é... A alternativa correta aí, letra A, tem a palavras positivas, processo avaliativo, mediação do professor, favorecer o desenvolvimento, ações das crianças, tudo palavra positiva, letra A. 25. O autor Saviani, Dermeval Saviani, aborda sobre as teorias da educação e defende uma pedagogia. Então, assim, ele conta toda uma história da educação, né? Um livro bastante extenso, ele é conhecido em concurso público, porém, a pedagogia que ele vai defender no livro é histórico-crítica, tá? Histórico-crítica, letra A. Ele comenta da tecnicista, da nova, tradicional, né? Mas, assim, o foco dele é na pedagogia histórico-crítica. Então, a pedagogia vem de tempos atrás, tem uma história e nós temos que ser críticos, né, para acompanhar e verificar o que melhorou, o que não melhorou, enfim, como um todo. Então, a pedagogia histórico-crítica é do Saviani, ok? Letra A. 26. De acordo com Perrenot, aí ele tem 2 livros lá na bibliografia do concurso. Entre os recursos mobilizados por uma competência, sempre quando a gente fala de Perrenot, lembra a palavra competência, encontram-se em geral outras competências de alcance mais limitado. Assim, a cada competência principal, algumas competências mais específicas são associadas. Considere as seguintes competências específicas relativas à atuação docente. Então, vamos lá. Opa, passei direto. Vamos lá. 1. Estabelecer relações entre as atividades de aprendizagem propostas aos alunos e as teorias que lhes são subjacentes. 2. Ter uma visão de longo prazo sobre os objetivos do ensino. 3. Planejar e propor situações de aprendizagem ajustadas ao nível e às possibilidades dos alunos. 4. Observar e avaliar os alunos em situações de aprendizagem de acordo com a abordagem formativa. Todas estão corretas aí, não é a alternativa não é para analisar uma delas, todas estão ok. Em seu conjunto, elas fazem parte de uma das 10 competências prioritárias à formação dos professores apontados para o autor. Então, esses 4 itens que eu li, os quatro itens que eu li, faz parte de uma das 10 competências do autor, tá? Do que ele fala. Então, vamos ver. A. Tudo isso que foi falado aqui é para A. Participar da administração da escola, é esse o pensamento. B. Desarticular a representação comum do ensino. C. Modernizar o sistema educativo em seu conjunto. D. Administrar a progressão das aprendizagens dos alunos. Ou E. Negociar um projeto de formação comum com os professores. A alternativa correta, com certeza, D de dado. A palavra-chave aí. Progressão das aprendizagens dos alunos. Administrar a progressão. Essa é uma das principais funções aí do professor. Letra D de dado aí. Só um minutinho. Deixa eu beber uma água. Continuando, pessoal, vamos lá. Próxima, 27. Sobre a importância da psicomotricidade no desenvolvimento de crianças. Podemos afirmar que, exceto, ou seja, todas estão certas sobre a psicomotricidade. Menos uma, tá? Menos uma aí. Vamos ver. A psicomotricidade não tem influência considerável sobre o rendimento escolar. Já encontramos a alternativa, por causa do não. Pelo contrário, a psicomotricidade tem tudo a ver com o rendimento escolar, né? Então, nós temos que trabalhar a psicomotricidade. Tá? Então, a letra A já é exceto, tá? Porque todas as outras estão falando da psicomotricidade de forma correta, ó. B.
psicomotricidade surge nessa faixa etária como um meio de combater a inadaptação psicomotora. Ou seja, se o aluno não desenvolve os movimentos motores, a coordenação motora, o mental, vai comprometer o ensino-aprendizagem, né? Então, pois apresenta uma finalidade reorganizadora nos processos de aprendizagem de gestos motores, tá certo? C. A psicomotricidade atua diretamente na organização das sensações, percepções, cognições, visando a sua utilização em respostas adaptativas, previamente planificadas e programadas, tá certo? O professor que analisa os erros de seus alunos geralmente descobrirá a causa das lacunas precipitadas nas perturbações psicomotoras e é preciso oferecer suporte para que o professor encaminhe de forma agradável e produtiva o processo do ensino-aprendizagem, sem os sofrimentos habituais que ocorrem na realidade das práticas pedagógicas atuais. Então, tudo tem a ver com psicomotricidade. Só a primeira, que é o exceto, porque está dizendo que ela não tem influência. Pelo contrário, ela tem total influência no rendimento escolar. Então, 27A do exceto aí é A. 28. Aquino. Todos esses autores estão na bibliografia. Afirma que a indisciplina na escola aparece sob todas as formas de conflito, que incorporam uma capacidade dos pequenos grupos e expressam-se quer sobre uma aparente submissão, quer através dos excessos de todos os tipos. Num caso, o indivíduo está completamente em relação a um controle central, abstrato, anônimo, neutro. As potencialidades de cada um são reconhecidas e integradas em conjunto. Assinale a alternativa que, de acordo com o autor, preenche correto e respectivamente as lacunas. Então, tem que ser correto e na ordem, né, do que eles querem aí, ok? Então, vamos ver. Na primeira coluna, conforme o autor fala sobre indisciplina na escola. Então, na primeira lacuna tem... A indisciplina na escola aparece sobre todas as formas de conflito, que incorpora uma capacidade de A. Adaptação, B. Resistência, C. Persistência, D. Organização ou E. Alienação. Indisciplina, conflito, tem a ver com resistência, uma capacidade de resistência, B de bola, dos pequenos grupos e expressam-se quer sobre uma aparente submissão, quer através de excesso de todos os tipos. Num caso, o indivíduo está completamente dependente em relação a um controle, tá? Então, B de bola aí, né? Não vamos estender, B de bola. Vocês precisam assistir ainda esse vídeo. 29, estamos finalizando, vai até 32, né? Dessa parte de autores, ainda tem a parte de legislação federal. O processo ensino-aprendizagem, para ser adequadamente compreendido, precisa ser analisado de tal modo que articule consistentemente as dimensões humana, técnico, político, social. O difícil é superar uma visão reducionista, dissociada, justaposta da relação entre as diferentes dimensões. E partir para uma perspectiva em que a articulação entre elas é o centro configurador da concepção do processo ensino-aprendizagem. Segundo Vera Kandal, a didática se situa numa perspectiva sobre a didática aí do professor, que a Kandal fala, tá? Vamos ver aí. A organização das áreas do conhecimento de acordo com os temas transversais propostos nos PCNs. É isso sobre a didática do professor que ela fala? B. Formação ao educador para que este articule a proposta educacional da escola junto ao diretor e corpo técnico. C. Multidimensionalidade, que articula organicamente as diferentes dimensões do processo ensino-aprendizagem. D. Organização dos conteúdos necessários à articulação das três dimensões existentes. E.
valorização da cultura da comunidade escolar como centro dos currículos escolares. A alternativa correta, segundo a Kandal, da didática do professor, está a letra C. Multidimensionalidade, significa várias dimensões, abrange várias... O ensino-aprendizagem, ele vai atender e vai de encontro com várias dimensões. Por isso é multidimensionalidade, muitas dimensões, que são articuladas para acontecer o processo ensino-aprendizagem. Então, conforme o pensamento da Kandal, é a letra C, palavra-chave, multidimensionalidade, tá? Vamos lá. 30. Essa autora quase não cai em concursos, mas assim, tem várias outras autoras que falam sobre a importância do brincar, né? Mas aqui nessa bibliografia caiu ela, também é excelente, só que a gente não está acostumado a ver nos concursos, tá? Vamos lá. Luiz Helena, o livro Brincar de Aprender, Unidunité, O Escolhido Foi Você, é o nome do livro. Brincar e aprender são questões tão naturais quanto respirar e se interligam tão intimamente quanto o coração aos pulmões. A vida que acontece no mundo fora de nós se insere em nosso organismo quando respiramos, e o sangue bombeado pelo coração transforma-o em parte de nossa vida, uma parte de cada minúscula célula do nosso ser, misturando-nos ao ambiente em que vivemos. Assim, acontece no brincar e aprender. São processos espontâneos. A educação infantil é um período valioso na construção da vida, com grandes oportunidades para a criança, o que se traduz em desafios para os pais e educadores. Esta é uma proposta prática que trata de aprendizagem com o objetivo de... Qual é o objetivo aí? Que vai de encontro com qual objetivo? A. Torná-la uma experiência feliz e bem-sucedida. B. Torná-la uma experiência conceitual e atitudinal. C. Torná-la uma experiência concreta e abstrata. D. Torná-la uma experiência democrática e mal-sucedida. Então aí, quando eles dão, né, a autora fala, quando dá a importância correta do brincar e aprender na educação infantil, esses desafios, essas experiências devem ser felizes, bem-sucedidas, tá? Alternativa correta, letra A, ok? Letra A. Até fala que são processos espontâneos, acontecem naturalmente, ok? 31. A Isabel Galvão fala sobre o Henri Vallon, tá? O Vallon, ele é um autor que foca no emocional, ele é na afetividade, e por outro lado, na psicomotricidade, tá? Vamos lá. Henri Vallon considera o desenvolvimento infantil uma dinâmica complexa, que envolve necessariamente diversos aspectos do ser humano. O autor desenvolve a psicogênese da pessoa completa, teoria através da qual explica o desenvolvimento como uma progressiva construção estruturada em 5 estágios sucessivos, dados em uma ordem necessária. Então, Galvão aí, né? Em relação aos estágios de desenvolvimento, conforme Vallon, é correto afirmar... Peraí, deixa eu puxar para cá. Não dá para ver, né? Vamos lá. A passagem de um estágio de desenvolvimento a outro se dá linearmente, através de uma ampliação de sistemas menos complexos para sistemas mais complexos. Não. E aí tá linear, de uma forma só, né? Reta. B. Nos 3 primeiros estágios de desenvolvimento, há predominância afetiva e nos 2 últimos há predominância cognitiva? Não, né? Em todos vão ter, assim, uma predominância, na verdade, afetiva, porque ele é todo afetivo, de formas diferentes, mas não pode deixar a afetividade de lado. A afetividade está em todos os estágios, né? C. A sucessão dos estágios de desenvolvimento é marcada por rupturas, conflitos, retrocessos e traz mudanças significativas nas formas de atividade do estágio anterior. Tá correta, porque
essa sucessão de estágio são 5 estágios, passa de um estágio para outro. Vai haver conflitos, vai haver retrocessos, vai haver, vai para frente, vai para trás, volta, muda, atende aqui, atende ali. O importante são essas mudanças significativas, tá? Até então a C está correta. D, dada a passagem de um estágio de desenvolvimento a outro, a criança não mais apresentará condutas típicas do estágio ultrapassado. Mentira, esse não tá errado. E o último estágio traz consigo a maturação completa. Maturação completa? Não. Das funções psíquicas e orgânicas, marcando o limite terminal. Nossa, desenvolvimento da inteligência humana. Não. A alternativa correta é a C mesmo. E a última, essa autora aqui, a Regina Zilberman. Ela é conhecida, porém quase não cai em concurso, por isso que o pessoal, né? Mas o conteúdo que ela traz é gigantesco, é importante, sobre literatura infantil, tá? Então, numa perspectiva sobre a linguagem da literatura infantil, ela cita um autor, né? Bernard Engelen, que ela pesquisou, constatou as predileções estilísticas das crianças, mostrando que essas predileções agem como modelo linguístico para os escritores dessa categoria literária. Algumas dessas predileções é o uso de estruturas sintáticas relativamente simples, como frases, elos frasais relativamente curtos, poucas frases subordinadas, utilização mínima de voz passiva. Assinale a alternativa que apresenta comentário adequado sobre características da linguagem da criança que marcam a linguagem da literatura infantil. Então, tem a ver com literatura infantil, né? Essa marca da literatura que deixa nas crianças. A. Aponta o predomínio da escrita sobre oralidade, literatura infantil. B. São próprias da expressão oral. C. Indicam a supremacia conceitual sobre expressividade afetiva. D. Registram o padrão linguístico culto. E E. Marcam a valorização dos aspectos formais da linguagem. Tá? Nós estamos falando de literatura infantil. Vamos lembrar, contos, principalmente contos da literatura infantil, contos clássicos, né? O que eles conhecem da tradição também, ou contos novos. Então, eles fazem parte da expressão, são próprios da expressão oral. Porque as crianças vão ter esse contato, o professor lê para a criança nessa fase, depois elas vão aprender, elas vão ler. Então, tem a ver com essa linguagem da literatura, tem a ver com a oralidade aí. Então, B de bola, tá? Alternativa correta. Bom, gente, e aí terminam as 32 questões aí, que abordam todos os autores que vocês viram. Todas essas questões que nós vimos, vamos voltar aqui. Todas as questões que nós vimos aí, estão dentro, ó, todos esses autores têm questões de todos esses autores aqui nessas 32 questões. Perrenot, Moreira, Hoffmann, Carvalho, Cortella, Freire, Latarle, Vallon, Morin, Rio, Sacristã, Saviani, Teixeira, Gropa, Ferreiro, Lerner, Solé, Teberoski, Reis, Macedo, Hoffmann já falei, Barbosa, Barreto, Brandal, Helena, Galvão, Hoffmann, Camil, Zilberman. Então, abordam, tá? Todos esses autores estão dentro dessas 32 questões e finaliza aí. Bom, eu espero ter ajudado vocês, que o pessoal que vai prestar aí, por exemplo, Santana do Parnaíba, uma ótima prova, prestem atenção, não caiam nas pegadinhas, leiam uma por uma, façam passo a passo, eliminem as que tiverem palavras negativas, para analisar só as que tiverem palavras positivas. Enfim, depois vocês me contam como que foi a prova. Desejo a todos uma boa prova, tá? E até a próxima aí. Um abraço.